Boa tarde a todos, meu nome é Beatriz e hoje, juntamente com o meu grupo, eu vou falar sobre Platão e a estética. Bom, para a gente começar falando sobre isso, a gente precisa saber quem foi o Platão. Platão foi um dos mais importantes pensadores do período antropológico. Que período foi esse? Foi o período que a filosofia investigava as questões humanas, a ética, a política e etc., da filosofia grega. Ele fundou um pensamento metafísico próprio, relegando a questão do ser e das essências, o princípio e a chave para se ter qualquer tipo de conhecimento acerca do mundo. Bom, sobre a estética. O filósofo grego Platão, ele dividia a realidade em dois universos distintos, o sensível e o inteligível. No universo inteligível, de acordo com Platão, é que se encontram as formas puras, as essências e os fundamentos da existência dos seres existentes no mundo sensível. A partir dessa visão platônica, tanto os homens quanto os seres da natureza seriam cópias sensíveis dos originais modelos inteligíveis. Bom, a partir dessa ideia de divisão dos dois mundos, essa ideia de cópia e originalidade foi que o Platão desenvolveu a sua crítica sobre a arte. Para Platão, o mundo como cópia do real caracteriza, portanto, a distinção, a dessemelhança daquilo existente de maneira original no mundo inteligível. Bom, a arte para Platão seria, portanto, uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação de uma imitação contida no mundo sensível, se afasta cada vez mais do real, daquilo que é efetivamente o original. Na visão platônica, a arte imita a cópia, o que Platão chama de simulacro. A partir da sua crítica sobre a filosofia, Platão rejeita a arte e afirma a melhor substituição para a poesia é dada pela filosofia. A indústria cultural e a aura da arte, em Walter Benjamin. Benjamin foi um importante filósofo e sociólogo alemão do século XX, ligado à escola de Frankfurt. Sua contribuição para entender as sociedades através da cultura de massas da indústria cultural são muito importantes, tendo influência até os dias atuais. A escola de Frankfurt procurava compreender o quanto a busca pela razão e pelo conhecimento se tornava também uma busca por poder. Havia uma forte influência da crítica ao capitalismo em Karl Marx. Porém, há um entendimento que era preciso contextualizar muitas das ideias marxistas no século XX, incluindo as questões em relação à indústria cultural. Por exemplo, Walter Benjamin, em sua obra A Obra de Arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, identifica que há uma tradição na obra de arte, o que a torna única, denominada de aura, e que essa aura acaba se perdendo à medida em que passa a ser reproduzida de forma serial. Walter Benjamin, assim como uma característica marcante da escola de Frankfurt, identifica no cinema um grande agente da indústria cultural, o diferenciando das artes plásticas e da literatura, pois se trata de uma criação coletiva para a sua produção, o que dá uma exigência de atingir grandes públicos, se tornando uma cultura de massas, o que foi um fator preponderante para regimes totalitários, com apelos nazistas, para atingir grandes públicos e propagandas ideais. Exemplo de nazismo, onde suas propagandas na época eram voltadas para repelir os judeus. Em 1927, calculou-se que um filme de longa-metragem, para ser rentável, precisaria atingir um público de 9 milhões de pessoas. É certo que o cinema falado representou inicialmente um retrocesso. Seu público restringiu-se ao delimitado pelas fronteiras linguísticas, e esse fenômeno foi um concomitante com a ênfase dada pelo fascismo aos interesses nacionais. Walter Benjamin identifica que o cinema se tornou um objeto importante como fator de alienação, principalmente o produzido na grande indústria cultural, como Hollywood e a Disney. As artes plásticas até o século XX sofreu um processo de transformação, pois os artistas, ao concluir suas obras, desejavam que elas fossem vistas por uma ou poucas pessoas. Porém, com o advento da fotografia, que atingia maior número de pessoas, devido à sua reprodução, os artistas necessitaram de atingir maiores mercados, saindo da exclusiva relação com os mecenas. A escola de Frankfurt
Escola de Frankfurt é um movimento de intelectuais que se disponibilizaram a estudar a indústria cultural, contando com Walter Benjamin como principal pilar. Eles analisaram como os bens da cultura se tornaram mercadorias no mundo do capitalismo, culturas de massa. Por causa disso, as pessoas pararam de pensar e ter um pensamento crítico. Isso tem a finalidade de produzir uma cultura de aceitação e não de crítica. É uma extensão do mundo do trabalho porque gera uma alienação na pessoa. Entretanto, Platão julga a arte como uma imitação, capaz de enganar, uma vez que a realidade sensível já é uma imitação do inteligível. A arte afasta ainda mais do real, pois imita a cópia. A imitação da cópia é o que Platão chama de simulacro, que introduz uma desmedida maior do que a própria existência do mundo natural. Por isso, Platão rejeita a arte em seu estado ideal. A música é uma forma de arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possuam manifestações musicais próprias. Música na sociedade está diretamente relacionada à produção de poder e conflito. Isso ocorre como fenômeno contemporâneo ao se tornar instrumento da comunicação. Controlada pelas forças produtivas, articulada pela comunicação de massas, a música seria usada para reprodução e controle social, como infraestrutura que denota a parte da totalidade da estrutura dos aparelhos ideológicos do Estado, que integram uma superestrutura capaz de uma sobredeterminação sobre suas partes, que inclui aparatos tecnológicos, educacionais, midiáticos e empresariais integrados. Máquinas de entretenimento no último século posiciona-se no hall dos mais ricos setores do mundo. A indústria cultural, que atingiu a marca de 1,6 trilhão de dólares em 2011, vem se consolidando como o segundo maior setor gerador de riqueza na economia mundial.